Tudo bem, pessoal? Então, vamos começar a nossa sétima aula do nosso curso de PHP. Nessa nossa sétima aula, nós vamos aprender sobre classes abstratas e classes finais, né? Além de uma introdução sobre o que é a abstração, né? Nas linguagens orientadas a objeto. Bom, a abstração é a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes ou acidentais. Em modelagem orientada a objetos, uma classe é uma abstração de entidades existentes no domínio do sistema de software. Por exemplo, imaginamos a abstração referente à classe animal. Há várias entidades na classe animal, como anfíbios, répteis, mamíferos, que são também subclasses de animais, onde há objetos que contêm subclasses como ser humano, jacaré, entre outras, né, outros animais. Bom, o que é isso então? Resumindo essa ideia, a abstração é justamente deixar, né, concentrar na classe apenas atributos e métodos que são úteis àquela classe. Ou seja, eu não vou colocar numa classe animal, criar uma classe animal genérica o suficiente para ela ser utilizada por qualquer tipo de animal, né? Na verdade, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar em animal, às vezes, aspectos que todos os animais têm em comum, né? Eu não vou colocar então animal latir, eu não vou colocar em animal rugir, eu não vou colocar em animal miar, eu vou simplesmente colocar no animal apenas as informações referentes a ele. Eu posso colocar com uma abstração, eu posso colocar um método abstrato, uma classe abstrata, posso dizer que o animal vai ser uma classe abstrata, que a gente vai ver agora o que são classes abstratas, né? E aí implementar os métodos dessa classe, né? Colocar um método como abstrato para implementar. Bom, mas o que é então justamente essa classe abstrata? Bom, uma classe abstrata é desenvolvida para representar entidades e conceitos abstratos. A classe abstrata é sempre uma superclasse que não possui instâncias. Ela define um modelo ou template para uma funcionalidade e fornece uma implementação incompleta, a parte genérica desta funcionalidade, que é compartilhada com um grupo de classes derivadas da herança, né? Cada uma das classes derivadas completa as funcionalidades da classe abstrata, adicionando um comportamento específico. Ou seja, eu tenho uma classe abstrata, eu tenho que ter obrigatoriamente métodos abstratos. Ou seja, o que são métodos abstratos? Métodos abstratos são métodos que não possuem uma lógica, né? Então, uma classe abstrata ela é uma classe que não pode ser instanciada. Ela não existe uma classe, por exemplo, animal, não existe um animal, existe uma variação de animal. Existe o jacaré, existe o ser humano, existe o lagarto, existe outros tipos de animais, mas não a classe animal. Então ela não tem um objeto animal, ela é uma classe genérica demais para existir um objeto, né? Bom, uma classe final, então. A classe final é uma classe que não possui, né? Que ela não pode ser uma superclasse, ela não possui, não pode ser dada por outras classes, né? Então, justamente quando eu tenho uma classe, por exemplo, jacaré, por exemplo, uma classe final, é uma classe que chegou ao fim da hierarquia. Essa classe não pode ter uma subclasse, né? Eu não posso ter uma subclasse, alguma classe que herde de jacaré. Então, eu defino ela como sendo final, né? Bom, um método abstrato, então. Em orientação a objeto, o método abstrato é o método de uma classe abstrata que não possui implementação. Ou seja, o método abstrato é justamente um método que não tem função lógica. Ele não tem aquelas chaves por exemplo, mostrar uma mensagem na tela. Ele somente chega ao fim do método, coloca o parâmetro, ponto e vírgula. Eu fecho ali. E cada classe que herdar esse método vai ter que implementar para mim essas funcionalidades, né? Por exemplo, eu posso colocar no animal emitir som. E o gato, na classe gato eu vou implementar miar na classe cachorro, latir na classe leão, rugir na classe lobo, uivar, né? Então cada classe vai implementar esse método de uma forma diferente, né? Não sendo uma sobrecarga polimórfica, né? Porque afinal o método não tem nenhuma funcionalidade, né? Bom, um método final. Um método definido como final em uma classe não pode ser definido em classes derivadas. Ou seja, quando eu defino um método como sendo final, ele não pode ser sobrescrito, né? Então, se eu tenho um método final, ele vai ter sempre aquela funcionalidade. Eu nunca vou poder modificar aquela funcionalidade, né? Como a gente fazia na sobrecarga polimórfica, né? Que a gente tinha dois métodos
a gente herdava um método da classe na classe Py e modificava a funcionalidade dele, né? Modificava o código. Quando tu define um método como sendo final, tu não pode mudar esse método, né? Esse método vai ficar sempre com a mesma funcionalidade, ele vai herdar e vai ser sempre da mesma forma. A gente não pode modificar a funcionalidade do método, apenas herdar e implementar ele, né? Bom, para ficar mais simples então da gente entender como é que funciona isso, a gente vai fazer um exemplo prático aqui, né? Vamos criar um novo arquivo. Vamos fazer melhor ainda, vou fazer o seguinte, vamos pegar aqui a nossa pasta e vamos copiá-la e vamos editá-la. Copiar e vamos colá-la e vamos colocar aqui porque a gente vai usar a mesma classe animal, né? A gente vai usar todas as classes animais, só vamos implementar de uma outra forma. A gente aperta F2 aqui para renomear a pasta, vamos chamar de aula 7, certo? E vamos vir aqui nas classes, né? Nós temos todas as classes criadas, só para a gente não perder muito tempo recriando todas as classes de novo. Então vamos vir aqui em animal, vamos abrir a nossa classe animal. E nós temos aqui a nossa classe, que antes, na sexta aula, né, ela podia ser implementada, e a gente até implementou ela, a gente criou um objeto de animal, né? Bom, só que eu tenho que definir uma coisa. Animal, ele não tem uma classe, ele não pode definir um objeto, né? Eu não posso definir um objeto animal. Então eu utilizo o operador abstract, e vou dizer que a classe é uma classe abstrata, então ela não possui método, ela não pode existir um objeto dessa classe, né? E eu vou definir na minha função aqui na emitir som, eu vou colocar também como abstract, né? Opa, abstract, né? Um método abstrato, né? Como eu já tinha dito, ele não tem parâmetro, então ele não tem função, ele tem parâmetro, mas não tem função nenhuma, então eu termino só com ponto e vírgula, né? Então, eu fecho esse método aqui e ele vai ser implementado nas classes demais, né? As classes que herdarem esse método. Eu posso vir aqui lá na minha classe cão, né? E eu vou ver aqui que ele não vai mais sobrecarregar, ele vai implementar, né? Eu vou mudar aqui só para a pessoa entender que ele está implementando. Então, eu estou dando uma função para essa classe, na classe cão, né? Para esse emitir som. E no gato a mesma ideia, né? Em vez de sobrecarregar, ele vai implementar a minha classe, o método emitir som da minha classe animal. Ele vai miar, né? Bom, feito isso aqui a gente não muda nada, porque a gente está apenas implementando eles. Mas aqui na nossa classe index, no nosso index aqui, né? A gente vai só mostrar ele aqui, vamos só conferir a classe aqui se está certo, abstrato, tá. Aqui, então, a gente tem aqui um novo objeto animal, né? Mas como eu já disse, métodos abstratos, eles não permitem, classes abstratas não permitem objetos, né? Então, o que a gente vai tentar fazer? Vamos rodar a aplicação e ele vai me mostrar um erro. A gente vai ver aqui que ele vai mostrar um erro na linha 6. Ele já vai abrir, quando ele abrir, já vai mostrar um erro. Vamos só esperar carregar aqui. Ó, já mostrou aqui, ó. Não é possível instanciar uma classe a classe abstrata animal na linha 6, né? Em qual arquivo? No index.php, que está dentro de aula 7, que está todo aquele conjunto de classes até eu não chegar ao meu C2 pontos. E onde é que na linha 6? Então, na linha 6, o que é o meu código na linha 6 no index? Eu vou lá olhar no index, linha 6, animal. Então, eu estou dizendo que essa minha classe é uma classe abstrata, então eu não posso criar um objeto animal, né? Então eu vou tirar esse animal daqui e vou tirar o emitir som de animal também, que afinal animal não existe mais, né? Então, esse emitir som aqui, identificar, ó, agora eu tenho dois métodos, eu tenho dois objetos, né? E eu tenho dois métodos emitir som diferentes que foram herdados da classe animal, mas eles têm que ser implementados, entendeu? Animal não emite som, ele não vai emitir um som genérico, né? Que nem a gente tinha feito. Aquilo ali a gente fez só para um modo ilustrativo, né? Para a gente entender como é que a gente fazia. Mas na verdade o animal não emite som, então a gente vai definir como é que ele vai emitir o som nas classes derivadas, né? A gente dentro de gato e cão a gente definiu como é que ele vai emitir o som, né? Como é que o gato emite um som e como é que o cão emite o som. Então a gente vai só rodar a nossa aplicação de novo e a gente vai ver agora que não vai existir mais nenhum erro e ele vai nos mostrar gato e cão emitindo sons, né? Ó, o cão está latindo e o gato está miando, né? Então,
Agora a gente pode definir outra coisa aqui para vocês verem como é que funciona uma classe final, né? Por exemplo, eu vou pegar o gato aqui ou o cão. Não, melhor o cão. O cão, ele é uma classe final, então final class, né? Eu vou identificar aqui e vou fazer a mesma coisa com o gato. Eu vou botar o operador final na frente de class e vou dizer que ela é uma classe final. Essa classe não pode ser estendida, eu não posso ter um objeto, uma nova classe herdando animal, herdando gato, né? Então vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um novo arquivo, vamos chamar de gatinho, né? Eu não vou fazer o outro, mas vamos deixar como, né? Só vou fazer o do gatinho aqui pra gente entender como é que funciona, né? Então vou dizer o seguinte, fazer nossos códigos PHP aqui e vamos fazer o seguinte, class gatinho extends gato. Você vê que ele nem aparece aqui porque ele já está dizendo essa classe não pode ser implementada, né? Ó, ele nem aparece para mim, ele não dá nenhum erro de sintaxe por enquanto, mas quando eu rodar a aplicação ele vai mostrar um erro para mim, né? O Dreamweaver, infelizmente, ele ainda não mostra esse tipo de erro quando a gente trabalha com Java, NetBeans e com no C Sharp ou C++ ou qualquer outra linguagem da Microsoft no Visual Studio, né? Ele já mostra pra gente um erro, né? Dizendo que aquela classe não pode estender porque ela é uma classe definida como final, principalmente no Java, né? O Java é fortemente orientado a objeto, então ele já demonstra esse erro pra gente já direto, né? Quando eu tento estender uma classe final, ele já me mostra um erro antes de eu conseguir compilar o código. Bom, feito isso, então eu vou criar um atributo aqui, public nome. Como eu sei que vai dar erro, eu não vou nem importar nenhum outro tipo de método aqui. Eu só vou colocar aqui eu vou até colocar um método emitir som, que é um método. Opa, aqui eu fiz uma. Certo? Só um emitir som aqui para o gatinho, né? O gatinho também usa um método, mas ele nem vai funcionar, né? Na verdade, ele não vai nem funcionar. Bom, eu vou fechar essas classes aqui porque eu não estou usando mais elas, né? Só vou deixar o meu index aberto aqui e o gatinho. Eu vou tentar agora fazer o que? Eu vou tentar criar um novo gatinho. Gatinho. Objeto gatinho, né, igual a new gatinho. Ó, ele já nem mostra pra mim porque ele já tá dizendo pra mim, não pode, tu não pode fazer isso. Vou tentar e não vou nem chamar método nenhum, eu só vou executar essa classe pra gente, esse nosso index, pra ver o que ele vai mostrar. Ó, linha 8. Ele já vai mostrar um erro pra gente na linha 8. Eu não posso estender essa classe gatinho porque ela é uma classe definida como final, né? Ó, vamos ver, ó, pum. Gatinho não pode ser, não existe, entendeu? Não existe gatinho, por quê? Porque ela é uma classe final. A classe gatinho não pode existir porque ela estende uma classe que é final, então ela não pode existir, certo? Ele está dando um erro para mim na linha 8, exatamente onde eu tinha dito que ia dar um erro, porque gatinho não existe. Essa classe gatinho, ela está estendendo, opa, até porque não, tá dando erro aqui, mas é aqui outro probleminha aqui. Ou até não é esse o problema, o grande problema é esse. Tá, agora vamos rodar de novo. A mensagem que ele estava mostrando é outra, na verdade é porque não existe a classe gatinho, né? Não existe, peraí. Vamos fechar aqui, porque eu não incluí a classe gatinho. Vamos incluir a classe gatinho aqui, né? Gatinho. Vamos ver agora, ele vai mostrar uma mensagem de erro diferente. Eu incluí gatinho, já tem a classe gatinho, então eu posso tentar mostrar, ele vai mostrar para mim um erro. Na linha 8, né, onde eu tentei implementar a classe gatinho, onde eu tentei criar um objeto gatinho de uma classe que é final. Eu estou estendendo uma classe final, gatinho, então vai dar um erro, né? Um erro aqui, erro. Ó, exatamente o erro que eu queria que aparecesse. Classe gatinho não pode ser criada porque ela está herdando a classe gato, que é uma classe final.
na linha 8. Então justamente ele está dando um erro porque gato é uma classe final. Eu não posso estender a classe gato para gatinho, né? Ela é uma classe final, então essa classe gatinho não existe, né? Vamos só deletar ela aqui e vamos tirar ela do nosso index aqui, né? E vamos tirar ela daqui também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Tenham entendido todo esse conteúdo. Essa é uma questão muito importante para um código bem orientado, né? Um código bem produzido, que é a utilização de métodos de classes e finais e abstratas, né? E além de utilização de métodos estáticos e abstratos e finais, né? A gente não mostrou nenhum método final aqui, mas porque não tem problema, porque a gente não tem o que colocar, mas a questão é só usar o operador final na frente do método, né? Onde a gente colocava o abstract, é só colocar final e tu tenta sobrescrever esse método em outra classe, que é o erd, né? Ele vai te dar um erro. Mas é a mesma coisa do abstract, né? O final e o abstract, tanto na classe quanto no método, é somente colocar na frente de class ou de function, ou de function, isso, o abstract ou final, né? Então, pessoal, um abraço e até a próxima aula.